Rapaziada, tudo bem? Meu nome é Christopher e eu tô aqui hoje para trocar um papo com vocês a respeito da volatilidade da carteira. A gente pode perceber nos últimos meses que o Ibov vem corrigindo bruscamente. Ele caiu bastante desde a sua máxima histórica, certo? O que eu poderia ter feito para conseguir continuar tendo uma rentabilidade consistente no mercado, investindo em boas empresas? Então, eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês. Deixa eu diminuir a tela, que vai dar para mostrar para vocês aqui o que eu estou tentando propor. A gente pode perceber aqui no gráfico do Ibov que nos últimos 5 meses ele vem fazendo uma correção bem brusca, né? Nesse meio tempo, provavelmente a sua carteira de ações compostas por empresas brasileiras tenha caído. Eu tenho quase certeza que ela caiu, se você não faz uma dessas coisas que eu vou ensinar aqui hoje. Então, o que a gente poderia ter feito para continuar lucrando em um mercado em um mercado de queda aqui brasileiro? Como que a gente poderia se proteger contra isso? Então, o título desse vídeo é Como diminuir a volatilidade da carteira de ações e aumentar os retornos a longo prazo. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente criou uma carteira de ação há 5 anos atrás compostas por essas empresas. Eu peguei uma carteira de ação composta por boas empresas pagadoras de dividendo, tá? Isso porque a volatilidade delas já é menor, beleza? Quando o Ibov anda, elas andam menos. É essa a ideia basicamente. Então a gente pegou Banco do Brasil, pegou Banrisul, Klabin, Vivo, Taesa, Itaúsa, Porto Seguro, Copasa, Semig, Transmissão Paulista, B3 e Sanepar. O que eu fiz então? Eu tinha 12 mil reais. Aqui tem 12 empresas brasileiras. Eu vou dividir esses 12 mil reais entre elas. Então vai R$ 1.000 para cada uma. Então há 5 anos atrás eu comprei R$ 1.000 de cada uma delas. Qual que teria sido a rentabilidade até agora? Então em 2015 eu montei a carteira. No primeiro mês, isso daqui é uma distorção do Status Investing, que é o site que eu utilizei para fazer essa projeção. Então desconsidera, tá? No segundo mês ela rendeu 11,41%, depois 11,81%, 5,22%, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês a curva de capital, a rentabilidade de lá, desde lá atrás até agora. Então nos últimos 5 anos, a gente pode acompanhar essa carteira, a curva dela, essa curva amarela. Tá? Essa é aquela carteira que a gente montou, comparada ao Ibov, que é essa curva vermelha. A gente percebe que a nossa carteira nesse período, ou seja, em 5 anos atrás até hoje, ela se valorizou 78,57%. Tá bom? Em 6 meses, ela se valorizou, 6 meses atrás até agora, ela se desvalorizou 6%. Isso porque, como eu falei, o Ibov vem corrigindo há 5 ou 6 meses seguidos, tá bom? Então, comparando ela com o Ibov, a gente percebe que os movimentos dela são parecidos com o do Ibov. Ó. Quando o Ibov corrige, ela corrige também. Quando o Ibov começa a subir, ela sobe também. Quando o Ibov tem quedas, ela cai também, tá bom? Então, por ser uma carteira de dividendo, eu peguei bastante empresas de dividendo para sempre estar pingando alguma coisa. Nessas considerações que eu estou fazendo com vocês aqui, a gente não vai considerar o reaporte de dividendo. Então, é uma entrada fixa, é um investimento fixo, tá? Há 5 anos atrás, a gente investiu 12 mil reais dividindo nessas empresas e depois não fez mais nada, tá? Absolutamente nada. A gente não reaportou dividendo, a gente não fez novos aportes, a gente simplesmente deixou lá, até hoje. Então aqui foram os dividendos recebidos, foi quase 100% de dividendo recebido em 5 anos, 5, 6 anos. Total recebido R$ 10.707, mas isso não vem ao caso. Por ser empresas, por ser estoques, ações, você percebe que o dividendo não é constante, que nem fundo imobiliário, mas isso não vem ao caso. Quando a gente pega a rentabilidade de 2 anos dessa carteira até agora, ou seja, voltando 2 anos até agora, a gente percebe que nesse período a gente está com uma rentabilidade negativa. Ah, é? Então, se eu tivesse feito essa carteira 2 anos atrás, hoje ela estaria com uma rentabilidade negativa, sim. Então, nesse caso, nesse período de 2 anos, a gente está hoje com uma rentabilidade de menos 5,29%. Tá bom?
comparado desde o dia que eu criei ela, 268%, mas isso não vem ao caso. Novamente, a gente acompanha bastante o Ibov, tá? E a gente está perdendo para o CDI. Isso sem considerar os dividendos, tá? Não vem ao caso. Estou falando a rentabilidade da carteira. Nos últimos 6 meses, a gente vem em negativo também, menos 6,14%. Então, cara, Ibov tá difícil, né? Tá muito complicado conseguir uma rentabilidade consistente ao longo do tempo no mercado de ações brasileiro. O que eu podia fazer? Cara, eu investi em boas empresas, fiz o aporte certinho, comprei boas empresas de bons fundamentos. Por que minha carteira está negativa? Aí entra naquela questão política, entra na questão monetária, inflação e várias outras coisas, tá? Mas poderia ter sido melhor? Aí que entra a minha parte, né? Por que eu tô aqui? Para explicar para vocês que poderia sim ter sido melhor. Mas como? Você poderia ter feito duas coisas. Diversificar, tá? A primeira coisa. E descorrelacionar a sua carteira. O que é descorrelacionar a sua carteira? De forma bem resumida, bem chula. Enquanto tem um ativo subindo, você tem outro ativo que é descorrelacionado desse ativo que está subindo, que está caindo. Então, quando um sobe, o outro desce. Isso é descorrelação, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem diversificar e descorrelacionar a carteira de vocês. Qual é o exemplo de alguma coisa que a gente pode utilizar na nossa carteira para descorrelacionar e diversificar? O IVVB11. O IVVB11 nada mais é do que um ETF, tá? Ele vai replicar o índice SP500 composto. Esse índice, no caso, o SP500, ele é composto por as 500 maiores empresas da bolsa, da bolsa de valores de Nova York. No caso é a NYSE, né? Então ele representa as 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos, dos norte-americanos, tá? É basicamente isso. Então a gente, se for olhar no gráfico aqui, ó, histórico, desde o seu início, no longo prazo ele só tende a subir, tá bom? Por quê? Porque ele é dólar. O dólar é forte, é uma das moedas mais fortes que existe. Quando o mundo está com uma versão global, o dólar se valoriza. Então é basicamente por isso e por N fatores que é bom ter IVVB11 na carteira. O que a gente poderia fazer com esse IVVB11? Vamos supor agora que na mesma carteira, porém agora com 50% em ações boas pagadoras de dividendo, ou seja, não muda aquela carteira, continua as mesmas empresas, eu investi 12 mil reais nelas, só que agora eu também pego 12 mil reais e invisto também em IVVB11. Então vai ficar 12 mil reais naquelas ações boas pagadoras de dividendos e 12 mil reais em IVVB11. Isso lá atrás, lá em 2016, vamos supor que a gente fez isso lá em 2016. Então, essa teria sido a rentabilidade da carteira, 339%, tá? Nesse período a gente está com uma valorização de 164% nos últimos 5 anos. Daqui a pouco eu vou mostrar a comparação e essa teria sido a curva de rentabilidade dessa carteira, tá bom? A gente percebe que nos últimos 6 meses está positiva, nos últimos 12 meses está positiva, nos últimos 24 meses está positiva. Por quê? Porque enquanto a nossa bolsa está caindo, o IVVB11 está subindo. É basicamente por causa disso, porque a gente descorrelacionou a carteira. Então, se a gente fizer uma comparação aqui, ó, com o IVVB11 e sem IVVB11, olha a diferença. A gente teve uma rentabilidade com o IVVB11 de 339% nos últimos 5 anos, tá? Quer dizer, de 164% nos últimos 5 anos. Sem IVVB11, a gente teve uma rentabilidade de 78% nos últimos 5 anos. Essa é a curva de capital do IVVB11 com as ações boas pagadoras de dividendos, e essa é a curva de capital só com as ações boas pagadoras de dividendos. Você percebe que, mesmo que o Ibov corrija, nossa carteira continua subindo, tá bom? Só que na crise do Covid, que caiu tudo, literalmente. Se a gente comparar aqui nos últimos 2 anos também, ó, nossa carteira com IVVB11 ganha de lavada. Então, nos últimos 6 meses, a gente está com uma valorização de aproximadamente 5%, enquanto que a carteira sem IVVB11 está com uma desvalorização de 6%. Em 12 meses, 22%. Em 12 meses, 4,92%. Em 24 meses, 41%. Em 24 meses, menos 5,36%. Olha a diferença. Tá? Olha a diferença. No período de 2 anos, a gente teve uma valorização de 39,51%. Com IVVB11. Sem IVVB11,
nossa rentabilidade estaria de menos 5,29%. Então, para vocês verem como que muda, né? Utilizando o IVVB11. Olha a curva aqui, ó, a curva em amarelo. Enquanto a gente está subindo com o IVVB11, sem IVVB11 a gente está caindo. E essa é a rentabilidade no caso. Favor desconsiderar o primeiro mês aqui, tá? Então vocês fazem o comparativo aí e é basicamente isso. É dessa forma que vocês podem continuar tendo lucro, mesmo se a bolsa brasileira, a bolsa nacional esteja caindo. Por quê? Porque a gente vai estar investindo em dólar, a gente vai estar diversificando entre as 500 maiores empresas do mundo, né? Digamos assim, do mundo não, mas dos Estados Unidos. Então você vai estar investindo em Apple, em Microsoft, em Google, em Tesla, em tudo, cara, literalmente. Então você vai estar diversificado e descorrelacionado. Então quando a nossa bolsa brasileira estiver caindo, o IVVB11 vai estar subindo. Isso, e provavelmente ele vai estar subindo mais do que a nossa bolsa esteja caindo. Então é por isso que a rentabilidade a longo prazo tende a continuar constantemente indo para cima. E é a mesma coisa para caso a nossa bolsa suba. Geralmente quando a nossa bolsa sobe, o IVVB11 sobe também. Raramente vai acontecer da nossa bolsa subir e o IVVB11 cair, tá? Então é por isso que a simetria de risco é totalmente mais favorável com o IVVB11. Então essa foi a apresentaçãozinha que eu fiz para ajudar vocês. Quem gostou do conteúdo, dá um curtir, segue a página, tá? Quem quiser novos conteúdos, dá alguma dica aí de novos vídeos que eu possa fazer para estar ajudando vocês. Então a gente deu uma resumidinha do que pode fazer para melhorar a sua carteira, a rentabilidade a longo prazo, de uma forma muito simples e fácil. Tá bom? Então, muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo do canal a respeito desses macetezinhos. Provavelmente eu vou fazer mais, mas eu preciso da opinião de vocês. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixa um curtir, um joinha aí, segue a página e me avisa, deixa um comentário. Então é isso, valeu!